Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Voltando à Essência com a J Family. Eu sou Juliane Moreira. E eu, Joshua Moreira. Meu nome é Joshua David. Meu nome é Joseph Israel. Meu nome é Júlia. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre identidade, como ela é construída e moldada ao longo de diferentes fases da vida. Identidade é um conjunto de características que nos diferencia e nos define diante da sociedade. Para a psicologia, a identidade é uma construção dinâmica que acontece à medida que nós vamos tomando consciência de quem nós somos, ou seja, através do autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre uma ótica, uma visão, tanto da psicologia como segundo a luz da palavra de Deus e do senso comum da sociedade. Então, como a identidade ela é construída ao longo das diferentes fases da vida, nós temos aqui pessoas de diferentes idades. Eu vou começar, para a gente ter aí uma ideia, a gente vai começar aqui a refletir sobre identidade diante do pensamento comum. Então eu vou jogar aqui para o David. David, o que você acha, o que você pensa sobre identidade? Bom, na minha opinião, primeiramente, para esclarecer a dúvida, muita gente vai olhar para a essência, olhar para a identidade e vai falar assim, são muito parecidos, Ou às vezes dizem, é até a mesma coisa, mas não é, São coisas diferentes. Elas são ligadas, mas são diferentes. Para dar o exemplo, seria um carro, Um carro, a essência dele é que ele é um carro. A motivação de ser criado o carro, a missão do carro é transporte. Mas eu posso ter um carro de várias marcas diferentes, Mercedes, BMW, cores diferentes, vermelho, azul. E até o interior dela pode ser diferente, a cor do banco, o painel, todas as partes internas do carro podem ser diferentes. Então eu acredito que a identidade seja mais isso, De a gente ter uma essência, a gente ter uma missão, a gente ter um propósito. Mas a identidade daquilo ali que a gente vai criar vai ser algo nosso. E Deus ele criou a gente para ter essa identidade completamente única. A essência humana, eu vejo a essência humana como uma essência de filho, assim como a essência de Deus é uma essência de pai. Então elas se completam. Todas as pessoas têm essa essência de filho. Talvez pode ser um pouco diferente, porque a essência também é missão. Então talvez pode variar um pouco de um para o outro, mas no fundo é uma essência de filho. A identidade, já por outro lado, são pequenas características que mudam. Por exemplo, um ministério, que uma pessoa tem mais um chamado. Ou talvez uma pessoa pode ser mais criativa. Ou outra pode ser mais inteligente, pode conhecer mais sobre teologia, exatas. E eu acho que é isso. E aí a identidade, Joseph, de todos, vocês acham que ela interfere também na questão profissional, por exemplo? Eu acho que com certeza, sim, interfere. Porque às vezes a gente vê a área profissional separada do ministério e da religião. Mas eu acho que são sempre coisas que se juntam e se interligam. E para conectar com o exemplo do carro, por exemplo, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser uma psicóloga, eu posso ser o que a gente decidir ser, Mas a gente vai ter uma identidade naquela carreira, Então a nossa identidade dentro da nossa carreira, eu posso ser um engenheiro, tá? Mas qual vai ser a minha profissão de fato? O que eu vou fazer com aquele conhecimento que eu tenho, com aquela essência que eu tenho? Então isso é uma coisa que não pode ser fabricada. A identidade é uma coisa que não pode puramente ser fabricada. Se a gente tem uma identidade fabricada, as pessoas percebem, Então a identidade é uma coisa que é realmente nossa, é uma coisa que a gente vai colocar um spin para as coisas do nosso perspectiva, da nossa lente de visão de mundo. Pois é, e até essa questão de escolha de carreira tem muito a ver com a nossa identidade, Porque... Vai. Calma, Quer começar, calma. Vinícius? Eu acho que o legal desse podcast era ser sem corte. Respira! Não. Sem não corte, tem como sem ser corte, o pessoal vê o Não Vai vai ficar não, eterno no futuro, depois que a gente se familiarizar, ele se familiarizar. Não, eu não digo assim, deixar Da assim. pessoa vai ficar aqui sem cortes, 10 minutos com a Júlia rindo. Pois Ele é, vai o pessoal vai gostar disso. Calma. Não. Pois é, e até a decisão de carreira tem muito a ver com a nossa identidade, Porque a gente escolhe com base nas nossas características, no que a gente gosta, aquilo com que a gente se identifica, E até esse negócio que o Dave falou sobre
A gente não pode ter uma identidade fabricada, falsa, assim. É até uma coisa que a gente comentou no último episódio, né? Que as pessoas tendem a se basear a sua identidade sobre coisas que não são da essência delas, assim. Por exemplo, coisas que elas veem nas redes sociais, coisas que a sociedade pressiona elas para fazerem ou se identificarem. E, na verdade, a identidade tem que ser com base na nossa essência, com base nas nossas experiências, no que a gente gosta. E por isso que é muito importante, né, a gente se descobrir e descobrir do que a gente gosta e, tipo, e quem nós somos, né, no mundo, o que a gente vai contribuir para a sociedade. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa jornada, né, de autoconhecimento que muitas pessoas falam, mas nunca Colocam em prática, né? Às Nunca vezes as colocam em pessoas não prática, colocam em né? prática. E essa é uma questão muito importante para a gente refletir, exatamente por quê? Porque hoje nós vivemos nessa geração, né, que eles se identificam baseado no que os outros apresentam ou na pressão da sociedade, mas essas pessoas acabam não vivendo uma realização. Porque só é possível viver uma realização quando você constrói a tua identidade baseado nos teus valores, baseado na consciência de quem é você, né? E para nós cristãos, baseado também no que a Bíblia diz. Exatamente. Agora, dentro desse momento que nós vivemos, vocês não como vocês veem assim, a maioria das pessoas que acabam não encontrando a sua identidade, não é? E acabam buscando uma identidade em terceiros. Vocês acham que isso é legal? Eu acho como é que vocês veem isso na geração de vocês? Eu vejo da seguinte forma, por exemplo, desde o início dos tempos vão existir pessoas que não vão conseguir achar a identidade delas, fato, né? A gente vai para a história, a gente vê que houveram líderes e que houveram seguidores. E muitos dos líderes, por terem uma identidade muito forte, acabam impondo, consciente ou inconscientemente, a identidade deles sobre as pessoas. Só que a questão é, até os seguidores precisam de identidade. Sim, é aí que eu acho que, com certeza, porque não dá só para nós dividirmos em dois grupos, né? Ou seja, os líderes e os liderados, o líder e os seguidores. Porque, na verdade, todo mundo precisa de uma identidade. E essa identidade no meio dos seguidores, ou do grupo, que sempre nós vamos ter que estar dentro de um grupo. Ou nós estamos dentro de um grupo da família, ou nós estamos dentro de um grupo na escola, não é? Liderado pelo professor, ou liderado pelo líder de classe. Ou nós estamos dentro de um país e temos que ser liderado por um líder. E aí, dentro disso, dessa sociedade, ainda assim nós precisamos encontrar nossa identidade. Sim. E eu acho que sobre essa pergunta, né, que você fez, se é importante a gente encontrar nossa identidade, eu acho que sempre é crucial, né, como o Davi falou. E não sei se vocês conhecem, mas tem um termo até que muitos jovens usam hoje em dia, que é, tipo, uma pessoa ser NPC. O que é ser NPC? É, tipo... Isso. Aqueles... Bonequinhos. Bonequinhos. O que é ser NPC? NPC é Non-Playable Characters, que são aqueles personagens, no fundo, tipo, de um jogo, que eles só estão andando por ali, não tem personalidade, eles literalmente só estão vivendo, eles não fazem nada, eles não contribuem nada para a história do jogo, nem nada disso. E isso é um exemplo de pessoas que não encontram sua identidade, não encontram a sua personalidade, ou não sabem expressar a personalidade que elas, porventura, já encontraram, mas têm medo de se expressar. Então, muitas das vezes as pessoas, até tentando se tornar o main character da história deles, ou da sua própria história, O seu game, né? eles acabam por sendo mais um na maioria e não acabam Fazendo história. E você acha que a pessoa tem escolha de buscar a sua identidade ou existem algumas pessoas que são predestinadas a ser o NPC, por exemplo? O que vocês acham? Ou você acha que é mais uma escolha pessoal de cada um?
Eu acho que é uma escolha pessoal, com certeza. Eu acho que todo mundo tem uma identidade. Deus criou cada pessoa com uma identidade. Quando ele diz em Gênesis que ele criou o homem imagem e semelhança dele, ele quis dizer que ele tinha uma personalidade, ele tinha uma identidade e que o homem, por refletir a imagem dele, também teria uma identidade, né? E até quando Deus fala, tipo, eu já te escolhi desde o ventre da sua mãe, por que ele já me escolheu e não escolheu outra pessoa? Porque ele sabe que a gente vai ter nossa própria história, a gente vai ter nossa própria identidade. É por isso que, como cada um tem a sua jornada de vida, Deus vai escolher também cada um para fazer determinadas coisas, porque nós somos iguais, mas também nós somos diferentes. Eu acho que mais a questão dessa pergunta, a resposta correta não seria se a pessoa tem uma identidade ou se ela Não é nada, né? Não, eu acho que é mais uma questão de escolha entre o medo e acabar sendo programada e se tornando NPC, porque o sistema hoje educacional, o sistema de mercado, A pressão social. a pressão social, ela programa uma pessoa. Exato. Né? Então, ou você vai ser programado, e uma pessoa programada é um NPC, ela não está jogando, ela não está interagindo, ou ela vai quebrar aquilo, ou ela vai destruir aquela barreira mental que ela tem e vai se tornar o main character, né? Exato. Que vai descobrir a identidade dele, vai jogar a jornada que Deus criou para ele. E esse negócio também de a pressão social acabar programando as pessoas é tipo aquelas imagens que eles mostram pra gente, assim, tipo as crianças entrando na escola como se fosse uma fábrica e saindo tipo todo mundo com a mente quadrada. Exato. E quem sai com uma mente diferente, eles acabam pressionando até todo mundo ser igual, né? E a gente tem tipo essa jornada de autoconhecimento é o que a gente tem que passar na vida pra gente conseguir superar essa pressão e sair desse mundo quadrado e voltar, tipo, pra nossa própria identidade. E voltar para a essência, né? Esse ponto de trazer da sociedade pressionar a gente para ter uma cabeça quadrada, como a Julia disse, é realmente muito importante, porque a sociedade diz pra gente hoje em dia que nós somos bons do jeito que nós somos, mas o correto é nós sempre tentarmos ser melhor e não se contentar com o que a gente já é, sempre procurar ser melhor. E às vezes a gente também não sabe onde é que a gente tem que procurar essa melhoria. E levando ao ponto que a nossa essência e identidade reflete a essência e identidade de Deus, eu acho que é aí que a gente deveria procurar. Porque eu acho que a forma de, talvez, contemplação da obra de Deus, que também é uma forma de adoração, eu acho que pode trazer uma resposta não somente como forma de adoração, mas também uma resposta pra gente. Como diz o versículo, bata e a porta se abrirá, é realmente você tá batendo para criar uma ligação com Deus e que essa ligação não vai só levar a sua adoração, mas também vai trazer suas respostas. Até porque baseado nessa pressão social, né, a gente vê que muitas vezes a pessoa ela já nasce num ambiente de muitas expectativas ou num ambiente onde não há expectativa alguma para aquela pessoa. Ela cresce num ambiente onde as pessoas dizem você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, né? Então a gente sabe que, óbvio, a construção da identidade ela também é baseada nos valores, no ambiente, na história de vida dessa pessoa, né? E com toda essa pressão social, toda essa pressão de expectativas ou a pressão da ausência de expectativas naquela pessoa, de que aquela pessoa não vai conseguir, de que ela não vai alcançar, de que ela não vai chegar. Muitas vezes é muito difícil para a pessoa conseguir romper, né? E vocês falando aí com relação a você voltar à essência de Deus, é porque em Deus a gente encontra, não é, a força necessária para conseguir romper essa barreira que muitas vezes sozinho é difícil de você romper, de você conseguir identificar o teu propósito, você conseguir identificar quais são os verdadeiros valores, aquilo que vai realmente fazer diferença na construção da tua identidade para que você se torne uma pessoa realizada. Porque o mundo sempre vai estar tentando te puxar para baixo. A força que vai nos puxar para cima, realmente, ela vai vir de Deus, né? Da essência de Deus, de entender que, como a Bíblia mesmo diz, né? Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, de dar a você o fim que você deseja. Mas o que você deseja? Às vezes a gente não sabe.
o que a gente deseja. E Deus vai revelando isso a nós à medida que a gente vai, como o Joseph disse, batendo na porta para que a porta se abra, né? Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa essência é revelada e a gente consegue identificar mesmo a nossa, aquilo que são as nossas características, aquilo que nos realiza, aquilo que são os nossos valores, aquilo que realmente vai fazer, vai trazer uma nova perspectiva para nós, para a construção da nossa história. E vocês acham então que o que seria mais forte, a essência ou a identidade? A essência. Eu acho que a essência é algo eu considero mais forte, porque é algo que já nasce em nós. A identidade é algo que a gente vai construir ao longo da vida e às vezes muda, e eu acho que é algo que vai sempre estar sendo transformado até o final da nossa vida. Eu acho que a essência é algo que a gente nasce e morre com ele. Com ela, exato. Sim, eu acho, na minha opinião também, que não tem essa comparação. Eu acho que não existe essa coisa de mais forte. Não é que não é a comparação, é pra gente ter uma interpretação realmente. Não, mas na minha interpretação é que uma coisa alinha a outra, né? Então, se eu não tenho uma identidade, eu não vou conseguir achar a minha essência, que está dentro de mim. Deus colocou uma essência dentro de mim. Se eu não construo uma identidade, eu não consigo achar a essência. E se eu não tenho uma essência, né, se eu não focar em buscar a minha essência, eu também não construo uma identidade. Então, eu acho que não tem, na minha opinião, não tem essa de uma ser mais peso, ter mais peso que a outra. Eu acho que se a gente pensar que a essência é uma base que a gente já tem, eu acho que fica muito mais fácil a gente compreender a associação entre essência e identidade. A essência é a base onde a gente vai construir a nossa vida. E a identidade é como o que a gente vai construir em cima dessa base. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, mas a essência é a base onde a gente vai construir a nossa vida, que seria a nossa identidade. E a gente tanto tem que fortalecer a nossa base, mas também tem que fortalecer a nossa identidade. Pois apesar delas terem suas diferenças, tipo, como o Davi falou, as suas semelhanças fazem com que ela tenha, tipo, importâncias, assim, que, tipo, não é que uma seja mais importante que a outra, é porque como elas são muito semelhantes, elas se completam, assim, tipo, o Deus falou que a nossa essência é a base e a identidade a gente vai construindo com experiências de vida, com pessoas que entram na nossa vida, né, e nos influenciam. E só que, tipo assim, a gente tem que nos encontrar na nossa identidade, só que nunca nos esquecendo da nossa essência, né? Que a nossa essência é o que... A nossa essência é o que mais nos liga a Deus, porque Ele nos deu essa essência e a gente tem que sempre voltar para nossa essência, mas principalmente para a essência de Deus. E se a gente não fortalecer essa base, a nossa identidade vai ser fraca. Mas se a gente também fortalecer muito a essência e não ter identidade, a gente só vai ser a gente vai ser vazio, a gente vai ser um NPC. Mais um crente indo pra igreja todo domingo. Exatamente. Com uma Bíblia debaixo do braço. Então acho que os duas se complementam. Pois então eu queria trazer essa reflexão aqui justamente porque eu lembro de uma história na Bíblia que vai nos dar um esclarecimento bem interessante. Uma história de um garoto, de uma criança, que foi embutido uma identidade nele, o príncipe do Egito, né? Ou seja, Moisés. Moisés, ele nasceu, foi ali colocado dentro do rio, você sabe toda a história, mas o que eu quero trazer aqui é que ele cresceu dentro de uma identidade que foi imposta para ele. Ele cresceu achando que ele era um príncipe do Egito, ele cresceu achando que iria ser um governador do Egito, ele cresceu com uma identidade que foi ele não era um NPC, inclusive, ele era um main character mesmo, né? Ou seja, ele estava ali realmente sendo um cara para ser o próximo bambambam. Só que do outro lado do jogo. Exatamente, do lado do bad guys, né? Agora veja bem uma coisa, só que Moisés, quando nós falamos em pessoas sem identidade, pessoas que copiam, geralmente, e o Davi colocou essa intenção bem assim clara em relação assim, são seguidores, são pessoas que não têm sua identidade própria. Moisés, ele tinha uma identidade, não era própria dele.
E não era uma identidade de seguidor, não era uma identidade de derrotado, era uma identidade de ser o líder. Embora talvez ele não fosse o futuro rei do Egito, mas ele poderia ali sempre ser um cara de linha de frente, recebeu um grande estudo, tinha as melhores roupas, as melhores condições de vida. Só que chegou um momento na vida de Moisés que a essência dele falou mais alto, exatamente. A essência dele gritou mais alto. E mesmo que ele continuasse vestindo aquela roupa, ou seja, do príncipe do Egito, aquela identidade do príncipe do Egito, ele nunca ia ser completo. Então ele teve que arrancar inclusive eu digo, até acho isso, que a Bíblia diz que quando ele rasgou as roupas, eu acho que está relacionado exatamente isso, arrancar a velha identidade e ir buscar no deserto o quê? A sua verdadeira identidade. Então, o que eu quero trazer aqui como conclusão? Que, na verdade, toda a essência, eu gosto desse exemplo do Joseph, que é a base, né? A terra, vamos supor, a terra, é o solo, não é? Eu acho que todo solo, ele é proeminente a um tipo de semente, entendeu? Existem pessoas que têm, se você tiver uma semente na sua mão, essa semente não é nada. Essa semente não é nada se você tiver essa semente. Você pode ter a semente mais cara do mundo, mas ela não é nada se ela estiver na sua mão. Se você colocar essa semente num solo e esse solo for um solo errado, essa semente também ainda não é nada. Você precisa encontrar o quê? Você precisa encontrar o solo certo, o solo fértil. E não é só ser fértil, essa eu aprendi em Israel. Precisa ser um solo que tem os minerais para aquele tipo de semente. Porque em Israel, inclusive, que é um dos lugares com maiores agrotechs do mundo, eles descobriram exatamente isso, que eles estavam fazendo o plantio de forma errada. Eles estavam colocando o quê? Colocando as sementes no lugar errado, trazendo sementes de lugares onde eram lugares férteis para plantar no solo árido. E quando eles descobriram que existiam sementes que tinham que ser plantadas naquele solo árido, o que aconteceu? Começou a florescer. Então, eu acredito exatamente o seguinte, a essência realmente é esse solo. E nós temos, como a Júlia falou, nessa jornada, Deus vai nos dando, durante a vida, algumas oportunidades, alguns desafios, alguns momentos de dificuldade. Sabe para quê? Para nós termos essas sementes que vão construir a identidade. Mas a identidade verdadeira, ela só frutifica no solo certo. Ou seja, Moisés não iria conseguir viver pro resto da vida com uma identidade falsa. A mesma coisa, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas. Você como não sabe qual é a sua identidade, nem procura a sua identidade, o que acontece? Busca a identidade do vizinho. Não é? Infelizmente, essa que é a era da influência, ou seja, a era em que as pessoas estão sendo mais influenciadas, que até ser um influenciador se tornou uma profissão, não é? Ou seja, nunca houve uma era em que um influenciador era pago para ser influenciador. Agora o influenciador é pago para ser influenciador e influenciar outras pessoas a jogarem, por exemplo, num desses jogos aí de azar. E aí o que acontece? Quando você não tem a sua verdadeira identidade, com certeza essa semente não vai brotar no solo certo, que é a sua essência. Enquanto você não encontrar essa junção, você nunca vai encontrar a sua riqueza eterna. E isso na psicologia é muito claro também, porque a psicologia fala que você precisa, para você ter realmente uma construção dinâmica, uma construção favorável da sua identidade, você precisa mergulhar no autoconhecimento. Você precisa mergulhar, se a gente for fazer essa comparação com o solo, você precisa mergulhar e entender quais são as características que precisa ter nesse solo para que eu frutifique, não é? Para me lançar no solo corretamente, porque a semente, quando ela está no solo correto, na estrutura correta, ali ela vai germinar, ela vai brotar e vai produzir frutos. Se eu colocar essa semente no solo errado, ela pode até brotar, mas ela pode não produzir frutos, ela vai ser uma árvore seca, né? Ela vai ser uma árvore sem fundamento, sem cumprir o propósito de vida dela, ou seja, sem realização. Porque qual é a realização de uma árvore?
né, uma árvore frutífera, a realização dela é produzir frutos. E muitas árvores acabam não produzindo porque elas não estão dentro da estrutura correta, elas não estão dentro do solo correto, ou elas não estão recebendo o cuidado correto. E isso é muito importante para a gente entender dentro da identidade, porque nós precisamos cuidar de quem nós somos, de quem eu sou. O que eu estou deixando influenciar? Quais são as influências que eu recebo na minha vida? Quem são as pessoas que eu escolho para ter impacto na minha vida? Porque muitas vezes a gente está escolhendo situações, pessoas que estão minando a nossa vida, minando a nossa essência, minando a nossa identidade. Ou às vezes eu estou me inspirando, me espelhando em pessoas erradas, equivocadas. Então essa análise precisa ser feita, esse autoconhecimento precisa ser algo dinâmico, constante, eu refletir. Quais são os meus fatos, os meus valores? O que é que realmente me interessa, aquilo que me realiza fazer, o que eu gosto de fazer. Né? O que eu gosto de fazer é diferente do que a Júlia gosta de fazer, do que o Joseph gosta de fazer. Nós temos coisas que gostamos de fazer juntos, mas tem coisas que eu, como Juliane, prefiro fazer que outro pode não desejar fazer da mesma forma ou no mesmo lugar. Então nós precisamos dinamicamente estar buscando aquilo que nos realiza. Existem muitos pesquisadores que dizem que nós somos influenciados principalmente pelas 5 pessoas que nós permitimos entrar dentro do nosso círculo íntimo, nosso círculo de influência. Então, quais são essas 5 pessoas que têm poder de influência na sua vida? Porque podem ser pessoas que estão influenciando você negativamente, que estão te intoxicando, que estão te fazendo mal. E aí você começa a construir uma identidade baseada no medo, baseada na ansiedade, baseada num futuro fragilizado, sem expectativas. Então é muito importante que essa construção da tua identidade, que ela é constante, precisa ser baseado no autoconhecimento, você buscar quem você é. E quem você é, para nós que conhecemos a verdade da palavra, quem nós somos em Deus e o que a Bíblia diz que eu sou. Porque muitos momentos da vida, eu particularmente, Juliane, já vivi crises que ao meu redor a perspectiva era contrária a mim, não era favorável a mim. Né? E aquilo me deixava temerosa com relação ao futuro, me deixava ansiosa, as situações eram adversas. E muitas vezes eu pensei em desistir. Né? Desistir do meu propósito, desistir dos meus sonhos, desistir de lutar. E aí a palavra de Deus me dizia o contrário, me estimulava. Né? A palavra de Deus dizia, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Né? Então, a palavra de Deus, em muitos momentos, ela nos dá a base para a gente entender quem eu sou, o que eu posso fazer. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então, talvez esse cenário contrário, adverso, não tenha vindo para me destruir, mas para fortalecer a minha identidade. Aí vem o quê? A resiliência. Né? A gente tem a capacidade de vencer as adversidades, de ser resiliente. Resiliência para mim, na verdade, é pegar momentos de desafios e construir pontes para o futuro. A capacidade, é uma força interior de você, no momento do desafio, da adversidade, você construir uma ponte para o futuro, ao invés de você desistir. Né? Então, é muito importante essa busca pela essência. Para mim, a minha essência vem de Deus. Aquilo que Deus diz a meu respeito, aquilo que a palavra revela, quem eu sou, é isso que me fortalece para buscar a minha identidade. E isso tem muito a ver com a psicologia também. As pessoas podem dizer que não, a psicologia e a Bíblia não se conectam, muito pelo contrário, porque para mim a Bíblia é a principal fonte, né, de ensino de como podemos viver emocionalmente com saúde. Então, diante disso que eu estou falando, eu queria abrir aqui assim, essa reflexão para vocês, né, para vocês compartilharem com quem está aí nos assistindo. Que experiências que vocês já viveram no dia a dia de vocês ou que vocês praticam no dia a dia de vocês para vocês se conhecerem melhor? Na minha opinião, assim, eu acho que quando nasce, assim, quando a gente é criança, a gente já tem uma busca natural de encontrar quem nós somos, né? E as pessoas fazem isso de várias formas. E, tipo, por exemplo, como a gente falou no outro episódio, nas redes sociais as pessoas vão tentando descobrir quem elas são.
E depois a gente acaba perdendo isso, né? Porque as pessoas, vendo todas as influências, elas acham que já se encontraram, mas na verdade elas estão vivendo a personalidade de outra pessoa e desiste de fazer. Mas a gente tem que persistir nessa busca pela nossa identidade. Por exemplo, muita gente desde pequeno vai naqueles quiz online, por exemplo, que tipo de cebola eu sou baseado na minha personalidade. Isso eu acho que é uma necessidade natural das pessoas de descobrir quem elas são, né? E a gente sente até satisfação quando a gente começa a descobrir, poxa, eu gosto disso, e poxa, eu sou tipo o Batman e não o Flash, tipo naqueles quiz assim. E é um dos exemplos, né, de formas que a gente pode inserir pequenas descobertas sobre a nossa personalidade, assim, sobre a nossa identidade, tipo, no nosso dia a dia, assim. Não um quiz tão besta que nem no da cebola, mas tipo, quiz sobre os 4 temperamentos. E se vocês conhecem mais o quiz das 16 personalidades do MBTI, ou, por exemplo, testes vocacionais, tipo, coisas assim, são formas da gente ir descobrindo quem nós somos e o que a gente gosta de fazer. Eu acho que é a arte. Eu acho que a arte, às vezes, é uma coisa que ajuda muito as pessoas a se expressarem. E nisso acabam aprendendo mais sobre si mesmo. Como, por exemplo, na fotografia, na música. As pessoas começam a desenvolver um olhar diferente do mundo. E eu acho também novas experiências, como, por exemplo, fazer uma caminhada ou viajar para um novo país também ajuda a criar essa nova perspectiva. Fazer uma missão. Esportes. Pra mim, eu acho que primeiro, que nem a Júlia falou, né, essa busca ativa, da gente nunca desistir, da gente encontrar nossa identidade. E segundo, e o mais óbvio, é a Bíblia, né? A Bíblia, ela vai dizer, vez após vez, quem nós somos, porque a Bíblia, querendo ou não, ela é o tutorial da vida, né? Ela é o tutorial que a gente tem, é o papel escrito de Deus mandando cheats pra gente. Então, é a Bíblia mesmo, a gente descobrir lendo a Bíblia, lendo o que Deus acha que a gente é. Porque não tem como debater com Deus, né? Deus é ele que criou a gente, então é ele que sabe. Pois é, só que, na minha opinião, o mais importante disso tudo não é o que você faz pra você se descobrir, porque se você pesquisar na internet tem inúmeras opções. Mas é como o Davi falou, é a busca ativa, a gente nunca desistir, porque às vezes não é fácil, a gente para pra pensar assim, por exemplo, decisão de carreira. Tipo, você pensa assim, não faço ideia do que eu sou, do que eu quero fazer. E às vezes parece difícil, mas tipo, a gente nunca desistir e sempre continuar tentando, tipo, descobrir quem eu sou, o que eu devo fazer na minha vida. Ótimo. Então, pessoal, a nossa reflexão hoje aqui sobre identidade, exatamente para estimular você a você descobrir quem você é, aquilo que te realiza e você caminhar de acordo com isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, não esquece de curtir, deixar o seu like e comentários e compartilhar com outras pessoas. E é isso aí.